Olá pessoal, eu me chamo Antônio Marcondes, sou professor de História, membro do GPOST US. O processo de constituição do homem enquanto homem tem no trabalho a sua base fundamental, o seu ponto de partida. É com base nisso que Lukács vai afirmar, se referindo a Engels, que é no trabalho, nas necessidades oriundas do trabalho, que surge a linguagem. Por exemplo, a necessidade de comunicação dos homens entre si. Por isso que a linguagem, enquanto um complexo social, ela vai representar uma mediação decisiva no processo de reprodução social dos homens. O trabalho, ao estabelecer uma relação de transformação do homem com a natureza e objetivar novas realidades materiais, vai possibilitar que o ser social reflita dialeticamente esse processo na sua consciência. Por isso que o trabalho é transformação da natureza e transformação do próprio homem também. Nesse sentido, a linguagem vai se constituir como uma expressão dessa relação fundamental. Ela tem como principal característica a designação de significados a partir das objetividades criadas pelo próprio homem. Por isso que a linguagem, nesse sentido, ela vai se constituir como uma mediação decisiva, fundamental, de apropriação por parte dos homens da realidade na qual ele está inserido e transforma permanentemente. A linguagem, ela vai expressar por meio de sinais, códigos, imagens de mundo, aquilo que os indivíduos projetam em sua consciência. As categorias que, de um modo geral, nós usamos em nossas teorias, vai dizer Lukács, são imagens das objetividades de um mundo objetivamente real. E, nesse sentido, a linguagem vai comunicar, portanto, o significado social dessa relação entre pensamento e realidade. Para Marx, a objetividade de todos os objetos é inseparável do seu ser material. Essa concepção de mundo, vai dizer Lukács, existente em si, é arredondada teoricamente pelo fato de a objetividade de todos os objetos e relações existentes possuir uma infinitude extensiva e intensiva de determinações. Por isso que vai dizer Lukács, é na praxe social que são apreendidas essas objetividades. Ou seja, da relação concreta dos homens com a natureza e dos homens entre si, constituindo uma totalidade de relações que ele vai expressar por meio de ações, relações, processos que vão configurar um sentido imanente do contexto no qual os homens estabelecem essas relações entre si. O Lukács ele vai afirmar que a linguagem ela é uma satisfação
de uma necessidade social que surge ontologicamente, em decorrência da relação dos homens com a natureza. Né? E que justamente nessa duplicidade de exigências, vai dizer Lukács, exigências contrapostas, nessa contraditoriedade, nessa dialética, é que se realiza os atos práticos dos homens. A linguagem é comunicação. Se a linguagem, como vai dizer Lukács, surge da necessidade dos homens se comunicarem, porque eles precisam enunciar, dizer o significado das coisas que eles encontram, e isso constitui uma mediação fundamental para a reprodução do ser social, essa linguagem, ela cada vez mais se complexifica à medida que o homem amplia as suas possibilidades de transformação da realidade. Ou seja, pela mediação do trabalho, ao transformar a natureza, ao criar novas objetividades sociais, ao criar o novo, o homem está ampliando as suas possibilidades materiais, culturais. E aí a linguagem vai expressar no plano da consciência essas transformações. Por isso que vai dizer Lukács, a linguagem está em condições de satisfazer essa necessidade social porque não apenas é capaz de transformar a consciência dinâmica e progressiva de todo o processo social de reprodução, em portadora da relação viva entre homens, mas também porque acolhe em si todas as manifestações de vida dos homens. Ou seja, ela constitui um complexo total, abrangente, sólido, dinâmico e contraditório, que tem como principal característica exatamente expressar a própria realidade social que ela espelha na consciência enquanto comunicação. Esse é um sentido fundamental da linguagem, destacado aqui por Lukács. Ou seja, a linguagem ela se desenvolve a partir de uma necessidade social com o objetivo de comunicar aquilo que o homem apreende a partir de sua prática social, sua prática política, sua prática cultural, sua prática econômica. No reino dos animais, certos animais, por exemplo, a abelha, o cachorro ou outros tipos de animais, eles emitem sinais, sons, que têm uma função comunicacional, estabelece uma interação, porque o objetivo nesse sentido, nesse exemplo, o fugir de predadores, demarcar território, isso no reino animal. No âmbito da sociedade, a comunicação ela tem uma função precípua, que é estabelecer uma interação intersubjetiva entre os diferentes sujeitos sociais, as classes sociais. A totalidade de relações sociais que comporta a sociedade humana. Daí que ela tem um sentido universal, vai dizer Lukács. Ela é uma mediação fundamental na efetivação dos poros teleológicos singulares, que vão dar sentido concreto à nossa cotidianeidade. Vai dizer Lukács nesse sentido. A linguagem, portanto, é profundamente dependente de todas as mudanças que ocorrem na vida social e, simultaneamente, passa por um desenvolvimento que é determinado de modo decisivo por sua legalidade própria. Ou seja, a linguagem é um produto da subjetividade humana. Uma subjetividade que reflete dialeticamente em sua consciência o mundo exterior.
as contradições desse mundo exterior, da dinâmica desse mundo exterior. Por isso que a linguagem é um autêntico complexo social dinâmico, porque faz parte do ser social. Ela é a mediação fundamental para a interação dos seres humanos entre si, no sentido de comunicar, de criar novas e dinâmicas possibilidades de interação, movimento, relação, processo no âmbito da totalidade social. Por isso que também a linguagem, por sua essência íntima, vai dizer Lukács, é imagem e expressão daquilo que o gênero alcançou faticamente em cada momento de sua autorrealização. E aí continua Lukács. Mas o conjunto do processo permanece espontâneo, porque a direção de seu movimento, seus respectivos estágios, são determinados, em última análise, pelo desenvolvimento social, do qual a própria linguagem é imagem, fixação, no plano da consciência. A linguagem, enquanto essa mediação fundamental para o processo de reprodução do ser social, ela vai representar também no âmbito da consciência o processo pelo qual o indivíduo social ele se eleva de sua mera particularidade singular para a sua generalidade humana. Por isso que à medida que a sociedade se complexifica em infinitas possibilidades de desenvolvimento social, tecnológico, cultural, enfim, a linguagem também vai expressar essa complexidade por meio do refinamento, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento das noções que ela cria, dos conceitos que ela elabora e da complexidade do mundo que ela expressa. Ela é universal e singular, a linguagem. Ela é singular porque ela surge espontaneamente, né, de uma necessidade social, tendo como ponto de partida o trabalho. Portanto, ela é intrínseca ao indivíduo social. Por exemplo, cada nação, cada sociedade, cada povo tem sua própria língua, por exemplo, e que comportam variados significados em suas formas de expressões sociais, né? Nesse sentido, a linguagem a língua, né? Ela é uma expressão, portanto, do significado social da linguagem. A língua tem essa particularidade, né? A língua portuguesa, né? A língua inglesa, o castelhano, o francês. E ela é universal porque ela é um elemento, uma dimensão imanente do ser social. Todo ser social, todo ser humano, por extensão, possui linguagem. Se expressa por meio de suas linguagens, né? E isso confere a ela, portanto, um sentido de universalidade, né? O desenvolvimento da linguagem, vai dizer Lukács, transcorre por sua própria lei, mas, quanto aos seus conteúdos e às suas formas, num entrelaçamento ininterrupto com a sociedade, de cuja consciência ela é um órgão. Em longo prazo, não pode haver nenhuma modificação na linguagem que não corresponda às suas leis internas, ou seja, às suas características próprias, que são expressão das transformações que cotidianamente passa a sociedade, passa a comunidade, a nação. Então, para Lukács, portanto, a linguagem ela cumpre uma função decisiva na constituição do mundo dos homens.
Enquanto fator de reprodução social, a linguagem ela cria, produz os significados imanentes das diferentes atividades humanas que são desenvolvidas a partir da totalidade social que tem relação com a praxis, né? Que surge do trabalho e se desdobra para outras esferas, né? Como a cultura, a arte, a moral, né? Os costumes, enfim. Essa foi uma pequena introdução a esse debate sobre a linguagem em Lukács, na ontologia de Lukács. Eu espero que esse vídeo suscite uma reflexão, um debate, que nós possamos avançar no entendimento dos diferentes complexos sociais que constituem a totalidade da vida em sociedade. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, TV GPOSH, assistam nossos vídeos e divulguem as reflexões, ideias e pensamentos do filósofo marxista húngaro George Lukács.